No meio disso, então, vamos falar da tendência na situação geral, na situação política nacional da eleição presidencial. Bom, e no programa de hoje, né, ontem nós falamos brevemente daqueles episódios que nós vimos aí do Lula se reunindo recebendo aí o apoio público explícito do seu ex-ministro, né, o banqueiro Henrique Meirelles, né, num ato, inclusive, que para justificar o apoio do Meirelles, reuniram-se aí vários outros ex-presidenciáveis, né, 8 ex-presidenciáveis, a maioria deles já a única, digamos assim, mudança, não muito significativa, porque também o Henrique Meirelles vinha sendo aí guardado aí como um apoio do Lula, né, ele que teve por 8 anos nos governos do Lula, né, um golpista teve no governo do Temer, mas foi o anúncio. Bom, e essa situação levantou um debate, principalmente entre setores da esquerda, se a burguesia estaria apoiando o Lula, né? Então, a gente vai destacar aqui alguns momentos da análise política dessa terça-feita, feita pelo companheiro Rui, em que justamente que o tema foi, o programa foi destinado a responder essa pergunta. A burguesia está apoiando Lula? Né? Nós vamos mostrar aqui alguns momentos, e o primeiro momento é justamente em torno dessa pergunta, desse tema central. Então, vocês acompanhem. Se você já viu, reveja agora, né, essa colocação tranquila, porque o PCO não se dedica a fazer bruxarias, prognósticos, mas de analisar a situação de uma maneira tranquila, no momento que a gente vive de um certo impasse na situação, né, que levanta dúvidas sobre os acontecimentos, inclusive, desses próximos dias. Então, vamos ver o que disse o companheiro Rui, perguntado sobre esse assunto aí. O apoio dos grandes capitalistas. Bem, mas isso daí levanta aqui uma discussão que eu acho que é bastante relevante para o nosso tema de hoje. Você acompanha a imprensa e a imprensa não critica o Lula. Tem parece uma linha editorial, uma decisão consciente de não criticar, ou de evitar de criticar. E, por contraste, o Bolsonaro tem sido criticado todo dia, o dia inteiro, com uma intensidade bastante alarmante. Eu falo isso porque tem muita gente aqui, por exemplo, até no chat, e eu, fazendo às vezes de entrevistador, sou obrigado a dar a voz, eu vou dar a voz aqui às perguntas. Vou até colocar algumas até razoavelmente mal educadas aqui que o pessoal mandou, mas elas são interessantes. O Rodrigo K falou o seguinte: viu Rui dizer que só retirava apoio se Lula debandasse para o imperialismo. E se Lula fechar com Biden? Falando sobre a reunião que o Lula teve hoje com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Não apareceu nada que desse a entender que o Lula se transformou no político ligado ao imperialismo norte-americano. Reuniões são coisas comuns, né? Antes da eleição, depois da eleição. Precisa ver o que a pessoa vai efetivamente fazer. Não há nenhuma indicação de que o Lula seja o candidato do imperialismo norte-americano para o Brasil, que ele seja um Boric, por exemplo. Eu não vi ele voltar atrás em nenhuma posição, Venezuela, Cuba, nada. Você acha que isso tudo é mais uma declaração de intenções do que uma movimentação de fato de ambos os lados? Eu acho que não há nada de concreto. O Lula, evidentemente, a política do PT, ela está baseada no seguinte: eles querem se apresentar como uma figura aceitável, porque o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas e, portanto, tá, ele tem a possibilidade de ganhar a eleição. Então ele quer se mostrar para a burguesia como uma pessoa que seja aceitável. Então ele fala com todo mundo e tal. Agora, isso não é isso que determina a posição da burguesia, né? E nem isso daí determina também a política geral do Lula, que é uma coisa que nós vamos ter que esperar para ver se ele for eleito, qual será efetivamente essa política, né? Na minha opinião, é uma incógnita.
E o imperialismo não deu nenhum sinal de que estaria apoiando o Lula. Isso de que a imprensa não critica o Lula é relativo, né? Por exemplo, hoje mesmo o Estado de São Paulo, que está fazendo aí entrevistas com os candidatos, publicou a entrevista da Simone Tebet cheia de críticas ao Lula. Fala que o Lula é um novo Perón, que ele vai se transformar numa espécie de ditadura, é isso que eles querem dizer, né? Que é um governo populista para se perpetuar no poder e tal. Que tanto o Bolsonaro como o Lula são péssimos, que o povo não teria que votar no menos pior e tal. Esse tipo de colocação política é muito comum na imprensa burguesa. O que eles não estão fazendo, né, eu acho que aí a gente poderia precisar melhor, o que eles não estão fazendo é um ataque virulento contra o Lula abertamente. Isso eles não estão fazendo. E eu acho que eles não estão fazendo isso porque eles têm medo que, se eles fizerem isso dessa forma, né, quem vai se beneficiar disso é Bolsonaro, porque a eleição está muito polarizada. Né? Agora, também não sei se a burguesia tomou a decisão de aceitar que o Lula é a opção menos ruim do que o Bolsonaro. Isso não fica claro, né, na imprensa burguesa. Aí, vocês viram aí uma colocação aí tranquila, né? Como corresponde nesse momento, procurando analisar os fatos, né? E um momento aí de uma certa imprecisão, né, daquilo que está, de qual é o posicionamento da burguesia diante do momento. Não vamos falar mais desse problema, né? Daqui a pouquinho nós vamos ouvir mais uns trechinhos, porque vai ser uma análise muito importante, né? E mais do que fazer bruxaria, né, que não corresponde, né, é preciso ter atenção e procurar analisar aí os deslocamentos das classes sociais, né, e não analisar as coisas como um jogo de futebol, né, a partir do gosto da torcida desse ou daquele setor, mas de fato daquilo que está acontecendo.